Bom, agora vamos ver uma propriedade topológica, na verdade, que chama paracompacidade, né? Um espaço ser paracompacto, que é uma generalização de compacto, que ela é um tanto importante, ela diz quando os espaços podem, você consegue fazer certas coisas com esses espaços, então tem umas aplicações interessantes que a gente vai acabar não vendo essas aplicações, mas pelo menos a gente tem aqui o resultado que isso aí vai ser possível ser feito. A gente vai ter um tipo de aplicação depois só. E ele tem uma propriedade que é assim, todo espaço métrico tem essa propriedade, tá? Mas isso é um resultado razoavelmente não trivial, que é o que a gente vai fazer hoje. Então eu vou acabar enunciando aqui ele como sendo para espaços topológicos, mas toda vez, se você não sabe exatamente o que é um espaço topológico, toda vez que aparecer esse termo, pensa um espaço métrico, a única coisa que vai ser uma certa trivialidade aqui, a gente vai mostrar que isso aqui é uma propriedade que todos os espaços métricos possuem. Tudo bem? Então eu preciso primeiro de uma definição anterior, que é falar o que é uma família ser localmente finita. Então imagina assim, você tem um espaço métrico, vai aqui, X, e eu tenho uma F, são família de subconjuntos de X. De subconjuntos de X. Eu vou falar que F é localmente finita se acontece o seguinte, para qualquer x que você pega do espaço, então não é só para os x que estão na união da sua família, aqui, não sei o quê, existe V aberto, tal que x pertence a V e a quantidade, que vamos pôr aqui, a quantidade de f's pertencente ao f fresco, tal que f inter V é diferente de vazio, é finito. Tá certo? Então, tipo, você de perto é como se essa família fosse finita. É isso que tá falando aqui nessa definição, certo? Você tem aqui, ela está aqui espalhada, você pode ter algumas intersecções, pode ter uma coisa assim, mas toda vez que você pegar um pontinho, você olhar aqui, você vai existir um aberto em volta dele, que esse aberto intercepta só uma quantidade finita desses caras. Tá? Então pensa assim, de perto essa família ela é finita. Tá? Essa é a intuição ainda dessa coisa. Qual que é a grande vantagem dessa família? Assim, uma das grandes vantagens que tem dessa família, desse tipo de família, é que você consegue fazer, por exemplo, esse tipo de coisa aqui. Ó. Se f é localmente finita, então a união dos f's pertencentes aqui, pegar aqui, fecho, certo? Isso aqui é igual à união dos f's pertencentes a f fecho. Esse é um resultado que vale se você pegar, se a família F fosse, a família F fresca fosse finita, certo? Você teria o quê? Uma união finita de fechos aqui, na hora que você toma a união desses caras, você pode tomar o fecho depois de fazer isso. Isso é uma coisa que vale para se você tem uma coleção finita de coisas. Quando é localmente finita, vale do mesmo jeito. Não é muito difícil provar isso aqui, você consegue fazer via definições, tenta aí depois, é um exercício interessante. Tá bom? Então isso aqui é uma das vantagens que você tem. Em particular que você vai acabar tirando que se a família de cada um desses elementos aqui, né, cada um desses F'inhos fosse fechado, a união desses fechados seria fechada, né? Você tira direto desse resultado. Certo? Então, localmente finita, pensa assim, em termos de fecho, essas coisas, a família ser localmente finita é a mesma coisa que ela ser finita. Então é muito bom, facilita bastante na hora de trabalhar. Tá? Mas o nosso assunto aqui é paracompacidade e eu não falei o que é isso. Para ele falta mais um detalhe para conseguir falar. Então imagina o seguinte, imagina que você tem aqui seu X e você tem C uma cobertura para X. Não preciso dizer se ela é aberta ou não, pode ser que seja, tudo bem? Assim. Então você tem uma cobertura para X. E o que eu vou falar que é. Vou falar que F é um refinamento para C. Para C. Se F continua sendo uma cobertura, tá? Se F é cobertura. E para todo F pertencente a F, existe C pertencente a C fresco, tal que F está contido em C.
É uma definição estranha, porque ela tem várias confusões óbvias de ser feitas aqui. Então vamos primeiro aqui fazer um desenho aqui rapidinho. Você tem uma cobertura, então sua cobertura são esses conjuntos aqui grandes. Tá? Então pensa que isso aqui pode ser de abertos. Em geral a gente vai acabar usando de abertos. Então você tem um negócio aqui que está cobrindo o seu X inteiro. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou diminuir esses caras. Então vou pegar uns caras assim. Pode pegar mais de um por eles. E pode pegar um que está em dois, inclusive. Pode pegar um que atravessa um, mas está dentro de um outro. Posso fazer isso aqui. Tudo bem? O que vai ser? Essa família nova aqui desses abertinhos, vou deixar eles rachurados para ficar mais fácil de identificar. Essa família nova, para ser um refinamento da anterior, tem que satisfazer duas coisas. Em geral, vai. Tipo, às vezes o pessoal não pede essa primeira, mas assim, eu vou pedir aqui para facilitar a nossa vida, que ela continua sendo uma cobertura para o espaço inteiro. Tá? Então a união desses novos caras vai cobrir o espaço inteiro, mas mais que isso agora, eu vou pedir que cada um desses novos que você pegou, ele está dentro de alguém da original. Ele não precisa ser um dos da original. Então tá certo? Isso aqui não é uma subcobertura. Pode ser que eu peguei todo mundo novo. Eu podia ter pego um cara da antiga, porque continua valendo a mesma propriedade, mas assim, em particular aqui, essa aqui que são as interessantes, eu diminuí de fato. Mas qual que é a questão de diminuir? Para cada um dos pequenininhos, existe um da grande que contém ele. Pode ter mais de um, não tem problema, tá? Pode ter alguns em que ele não está contido, né? Ele intercepta, mas não está contido, mas tem pelo menos um em que ele está contido. Tudo bem? Mas, ó, essa é a confusão que o pessoal em geral faz aqui. Não estou afirmando em nenhum momento que da grande, para cada um da grande só tem um na pequena. Tudo bem? É só que para cada um da pequena tinha um da original que continha ele. Só isso. Tá? Então isso aqui é o refinamento. Tá? Você está encolhendo os elementos da sua cobertura. Com essa definição, e agora a gente finalmente chega na definição do que é ser paracompacto. Então X é paracompacto. Compacto se toda a cobertura aberta admite refinamento aberto localmente finito. Então, o que está acontecendo aqui? Você começa com a sua cobertura, que é feita por conjuntos abertos agora, tá? Aí agora eu vou refinar, vou diminuir esses abertos. Com novos abertos, eu estou pegando o refinamento sendo aberto, então vou diminuir ele para abertinhos pequenos agora, mas abertos ainda. E essa família nova vai continuar sendo cobertura, né, por ser refinamento, mas mais que isso, ele é localmente finito. Então você consegue fazer esse negócio aqui de forma localmente finita. Observação aqui tá mais ou menos trivial, mas às vezes não tão óbvia. Se o espaço é compacto, ele é paracompacto. Por quê? Porque se você tiver uma cobertura por abertos, você pega a subcobertura finita, que você sabe que tem pela compacidade. A própria subcobertura finita, ela é um refinamento, certo? É um refinamento bem trivial, porque quem que é o aberto que contém o aberto, dado o aberto novo da cobertura nova, quem que é o aberto da cobertura velha? Ele mesmo, que ele já estava lá, certo? Que contém ele. E é localmente finito? É porque é finito, né? Toda família finita é localmente finita, isso aí na definição fica trivial. Tá, então compactos é um caso muito, muito, muito particular de paracompacto. Paracompacto é muito mais geral. Tudo bem? Então vamos lá. Com essas duas coisas, aí a primeira pergunta é: me dá um exemplo de um espaço para compacto. Compactos. Me dá um exemplo de espaços mais interessantes, né? Tipo, vamos ver que isso aí generaliza de fato. O que a gente vai provar é que todo espaço métrico é para compacto. Isso aqui vocês vão ver que não é um resultado trivial. Tanto não é um resultado trivial que a demonstração que eu vou apresentar nem é a demonstração original que tem desse resultado. É uma redemonstração desse mesmo fato usando uma técnica completamente diferente. Vocês vão ver que é diferente das coisas em geral que vocês estão acostumados. Eu vou precisar de uma coisinha antes, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver, vamos devagar então para esse negócio. Então o que eu quero chegar aqui é mostrar que todo espaço métrico é para compacto. Eu vou precisar da seguinte coisa. Eu da, vamos pegar um conjunto qualquer, tá? E eu vou definir uma ordem sobre ele. Tá? Então, ordem ela vale transitiva, vale antissimétrica, vale todas essas coisas que vocês estão acostumados, mas ela não é total. Tá? Eu não preciso pedir assim que ela é total. Mas aqui, bom, aqui no caso aqui no nosso vai dar. Pega uma ordem, eu vou chamar ela de boa ordem se
para qualquer S diferente de vazio, S admite mínimo. Tudo bem? Então, qualquer conjunto que você pega que seja não vazio, ele tem um elemento mínimo. Exemplos de boa ordem que você está acostumado, os naturais. Os naturais têm essa propriedade. Exemplos de coisas que não são boa ordens que você está acostumado, os reais. Né? Você pega, por exemplo, intervalos, pega os números reais estritamente positivos, isso aí é não vazio, mas não tem mínimo. Certo? Ele tem um ínfimo, mas ele não tem um mínimo. Certo? Então, boa ordem ela precisa ter um mínimo de fato. Tudo bem? Um resultado de teoria dos conjuntos que vale é que todo conjunto admite uma boa ordem. Atenção, então isso quer dizer que os reais admitem uma boa ordem. Ela não tem nada a ver com a ordem que você está acostumado nos reais. Esse resultado não fala assim, olha, dado um conjunto qualquer, eu consigo uma boa ordem, e se o conjunto original tinha uma ordem, ela ainda vai ter alguma coisa parecida. Não, ele vai fazer completamente do zero, ele vai ter uma boa ordem que não tem, a princípio não tem nada a ver com a ordem original. Tudo bem? É difícil de imaginar esse negócio nos reais. É difícil, concordo. Tá? Esse resultado, se você quiser, você assume ele como axioma para a teoria dos conjuntos. Ele entra no lugar do axioma da escolha. O axioma da escolha implica esse negócio. Você pode colocar ele no lugar, eles são equivalentes. Mas se você tentar usar o axioma da escolha para provar esse, você vai ter um certo trabalho. Para quem quiser brincar um pouquinho aí, dá para mostrar esse resultado usando o lema de Zorn. Supondo o lema de Zorn para provar esse aqui, não é tão difícil. Precisa de um truquezinho lá, mas quem quiser depois a gente pode conversar, mas dá para fazer. Tá bom? E o lema de Zorn também é equivalente ao axioma da escolha, então você está tudo em casa. Depende de quem é que você está acostumado. Aí você fala, mas eu não sei fazer nada dessas coisas. Tudo bem, então supõe esse como sendo seu axioma, então você já tem, você não precisa provar. Tá lá, é o axioma. Todo conjunto admite uma boa ordem. Eu vou usar esse resultado. Tá? Se você não gostou desse negócio, você faz assim. Pensa que no meio da demonstração eu vou usar uma boa ordem. Aí você fala assim, aqui ele usou o lema de Zorn para provar que valia isso, em vez de ser por axioma. Tá? Então vamos lá, agora vamos mostrar o nosso resultado de fato, que é todo espaço métrico é paracompacto. Tudo bem? Isso não é verdade para o espaço topológico em geral. Tem espaços topológicos que não são paracompactos, mas os métricos todos são. Então eu vou começar com C, cobertura aberta. Cobertura aberta. Eu preciso achar um refinamento localmente finito para ela. Certo? Eu preciso encolher os abertos e de forma que eles ficam meio espaçadinhos para, no final, esse negócio ser localmente finito. Esse é o trabalho desse negócio. Beleza. Para cada C, vamos fazer isso um pouco maior, C pertencente a C fresco, eu vou definir uma família que eu vou definir assim, eu vou chamar ela de dn de C, com os n's pertencentes aos naturais, só que eu quero só pegar estritamente positivos. E eu vou fazer essa família por indução no n. Quem que vai ser essa família? Vou começar definindo o D1. O D1 ele vai ser, então, D1 desse C que você fixou, lembra, né? Então, tipo, você pega o C e fixa esse negócio. Aí, para esse cara, eu vou definir uma família, tá certo? O D1 de C, ele vai ser a união de todos os x'inhos que pertencem a um conjunto A, que daqui a pouco eu explico quem é, bolas de raio meio e centro X, onde? E agora que complica que eu tenho que explicar quem que é o A. Quem que é o A? A escrita dele é feia, mas depois falando ele não é tão horrível. Vamos primeiro escrever ele. Então são todos os x que pertencem a C, tais que o C é o mínimo dos C' pertencentes. Desculpa. C' pertencente a C, tal que x pertence. Errei de novo. C' e B 3 meio x está contido em C. Vamos lá, eu esqueci lá de falar. Eu vou fixar uma boa ordem sobre os abertos da minha cobertura. Então fixe boa ordem aqui. Vou pôr aqui em cima, fixe boa ordem. Aqui que é aquela passagem. Ou você usou o axioma, ou você usou o lema de Zorn para provar que isso aqui valia. Tanto faz.
Tá? Aí eu fixei um C aqui dentro dessa minha família, que é uma cobertura. Aqui embaixo, tá vendo que tem um mínimo? É o mínimo com relação a essa ordem, tá? Essa boa ordem. Então imagina mais ou menos assim, você tem todos os elementos da sua cobertura enfileiradinhos, estou pegando o primeiro dessa fila. Tá? Mas o que está nessa frase aqui inteira? Quem que é esse A? Pense o seguinte, eu vou pegar só os pontos, vamos fazer o desenho que fica bem mais fácil. Aqui está meu C. Esse é o meu C. Eu vou olhar um ponto do X, um ponto Xzinho desse C e ver se ele vai entrar no meu A. Como é que ele vai entrar no A? Ele tem que satisfazer essa parte aqui. O X, o C que você pegou, esse C aqui que você pegou, tem que ser o primeiro nessa ordem que tem o X. Certo? Então vamos supor que. Porque esse X pode estar em vários abertos. Vamos supor que ele está nesse outro aberto aqui também. Se ele não está mais em nenhum aberto, está satisfeita essa condição trivialmente. Vamos supor que ele estava em 2. Tá? 3 infinitos, pode ser quantos você quiser. Imagina que ele estava assim em outros. A questão ele só vai entrar nesse A se esse C que você pegou era o primeiro nessa ordem que tinha o seu X. Tá? Essa é a primeira condição. Tá? A segunda condição é que ele caiba com uma certa folguinha. O X não só tem que estar dentro do meu C, e tem que ser o C, tem que ser o primeiro que tem ele, essas coisas, como aqui tem que ter uma bolinha de raio 3 meios que caiba aqui dentro. 3 meios, bem arbitrário. Tudo bem? Satisfeito isso, eu pego esse meu X e ele passa a pertencer a esse meu A. Certo? Repara que o A depende de quem que é o C, assim, eu tenho que mudar assim, mas eu não vou ficar pondo mais índices aqui, né? Depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer a união de todos esses pontos aqui, gordinhos, com raio meio, certo? De graça, olha, cada x que entrou no A, em particular, se esquece essa primeira parte, em particular ele cabia com uma bola, com uma folga de raio 3 meios. Como eu estou pegando uma bola aqui no final só de raio meio, com certeza esse D1 aqui do C, ele está dentro do C. Ele é um subconjunto do C e ele é aberto porque ele é uma união de bolas abertas. Um monte de informação que eu vou usar lá no fim, mas aqui já dá para ver aqui meio claro. Tudo bem? A definição é feia, mas é essa aí. Agora vamos continuar definindo, porque lembra, eu vou fazer uma família, eu fiz o D1, tem que fazer o D2, D3, D4, tem que fazer todos agora. Vamos fazer os outros agora. Então vamos fazer o caso geral. O que é o caso geral? Eu vou estar supondo que eu defini. Tá? Então, definidos. DKC para todo K menor que N. Então eu já defini esse cara. Agora eu vou definir quem que é o DNC, certo? E eu vou também pensar que ele está definido para todo C', que é para qualquer para todos os outros caras também, né? Tipo, para todos os outros caras também a cobertura dele também já foi definida. Então vamos definir agora quem que é o DNC. O DNC, então andando no nosso passo de indução, que eu estou fazendo todas as famílias ao mesmo tempo, ele vai ser uma coisa parecida com o que está escrito lá em cima, que é a união de todos os x que pertencem a esse A. Esse A é o cara que vai dar trabalho de definir quem que é. Bola 1 sobre 2 elevado a n, x, sabe? Então bolas de raio, isso, x. Se você voltar lá e olhar, ó, isso aqui era um caso particular, né? Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 1, né? Que é justamente esse 1 que está aqui, que estava invisível. Agora vai começar a aparecer o caso geral aqui, né? Vamos lá. Quem que é esse A? O A são todos os x que pertencem a esse C, tal que C é o mínimo, mesma coisa que a gente tinha lá, mínimo dos C', tais que x pertence ao C', tá? Então, intuitivamente, de novo, só vale entrar x aqui onde o C é o primeiro cara que tem o x, tá bom? O que eu preciso mais aqui? Eu preciso que o x não pertence ao DK C', para qualquer cara que você definiu antes. Então, se o K teve índice menor, para K menor que N, certo? E C' pertencente a C. Então, eu estou definindo todas as famílias ao mesmo tempo. Então, aqui, todo mundo que tinha índice de menor, ele não está lá dentro também. Meio que assim, você já pegou um X que já estava num cara de índice menor, esquece ele, ignora, passa reto. Tudo bem? Finalmente, o último é
aquela condição parecida lá, eu tenho que ter uma certa folga lá dentro. Lá em cima era 3 meios, aqui é 3 meios, só que o 2 elevado a n. Tá? O x tem que caber aqui dentro. Então, todas aquelas observações que eu fiz lá em cima continuam valendo aqui, certo? Porque, repara, esse raio aqui é menor que esse raio aqui, então se esse x cabia aqui dentro, em particular essa bola cabia lá dentro, então esse conjunto está dentro do C. É um conjunto aberto porque ele é uma união de abertos. A única coisa é que você está pegando menos x's ainda, você está ignorando mais um monte de gente que são os caras que já estão cobertos. Mais ou menos que assim, estou fazendo um certo esforço para não ficar pegando gente repetida. Vai ter gente repetida porque, percebe, eu estou pulando os caras que a bola, o centro da bola não tinha sido coberto. Mas se ele já pegou em algum outro lugar, aí, bom, não estou falando que as bolas são disjuntas, tudo bem? Porque isso eu não ia conseguir. Tudo bem? Então, lá, comentários que a gente tem aqui rápidos. Primeira coisa, esse negócio, cada um desses abertos, desses DNs aqui, porque quem que eu vou mostrar? Eu vou mostrar que é essa família aqui, ó, você variar o N e o C para todos os possíveis, né? Então é N pertencente aos naturais maiores que zero e C pertencente ao C' que você tinha lá em cima, isso aqui vai ser o refinamento desejado. Então a gente tem que mostrar um monte de coisa. O que eu tenho que mostrar? Que ele refina, né? Tipo, cada um desses abertos aqui. Isso aqui, todo mundo aqui é aberto, isso eu já tenho. Certo? Cada um desses caras está dentro de alguém do original. É verdade também, porque cada um desses caras está dentro do próprio C. Certo? Isso é um comentário que a gente já fez lá em cima. Então a gente já fez que ele é aberto, já fez que ele faz essa propriedade. Falta mostrar que é cobertura, falta mostrar que é localmente finito. Certo? Vamos mostrar que é cobertura. Né? Porque pode. Certo, a gente foi ignorando um monte de x no meio do caminho. Por que não tem algum x que foi ignorado sempre? Certo? Por que ele não pode não ter um problema? Então é exatamente assim que você mostra. Então, para mostrar que ele é cobertura, fixe um x. Vamos achar quem é o cara que pegou ele. Então, fixe um x pertencente ao x. Vou pegar o x, ele tem que estar dentro de algum c. Certo? Como isso aqui é boa ordem, eu posso pegar o C, que é o mínimo dos C', tais que X pertence a C'. Lembra, aqui que entra a coisa de ser boa ordem. Esse conjunto é não vazio porque o C fresco é cobertura. Certo? Então, esse conjunto é não vazio porque tem algum cara que o X pertence. Certo? Boa ordem, eu posso pegar o mínimo. Então, peguei aqui, esse aqui é o menor cara que faz isso. Certo? Então, o que acontece? Em particular o x pertence a C, que é aberto, então tem que existir um n tal que a bola de raio 3, 2 elevado a n aqui embaixo, x, esteja contida dentro do C. Certo? Porque isso aqui vai para zero, alguma dessas bolas está lá dentro. Se você voltar lá nas nossas condições, o que era que acontecia? Vamos voltar aqui, que é nessa parte complicada aqui. Olha, eu peguei. Percebe? O X ele é um muito bom candidato para entrar nesse A. Por quê? Porque o C é o mínimo, isso eu pus lá embaixo. Tá? Eu pedi que essa bola pertencesse aqui dentro, no caso desse N. Tá certo? Então, para o N certo, tá tudo muito bom aqui. O único jeito do meu X não pertencer a esse cara é se o X já pertencia a algum anterior. Certo? Mas o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o X está dentro de alguém. Bom, então, ou o X pertence. Então, X pertence a D NC ou X pertence a algum DK C' diferente pela condição. Se ele não pertence a esse cara, ele tem que pertencer a um desses, porque foi o único motivo que eu tinha para descartar ele, certo? Bom, mas de qualquer forma ele está dentro de algum desses aqui e mostrei que é cobertura. Percebeu? A gente não sabe exatamente em qual foi, mas no mas, pensa assim, o mais tardar foi esse, senão você já tinha pego ele num caso anterior. Tudo bem? Então isso mostra que ele é cobertura. O localmente finito é mais conta. Vou fazer a ideia de qualquer conta e vou deixar para você fazer a conta, os detalhes depois. Tá? Então como é que você faz que ele é localmente finito? Eu já sei que esse troço é uma cobertura. Então se você fixar, o que você tem que fazer? Você tem que pegar para qualquer x, você tem que achar um abertinho que dá o atestado, né, que só intercepta finito dos outros caras. Qual que é o truque? Você pega esse x, então, vou por isso aqui, fixe x, certo? Eu sei que ele está coberto, certo? Então, eu vou pegar C, o mínimo, e agora aqui é um mínimo diferente. É o mínimo dos C', tais que o x pertence ao dn do C'.
Então não é mais o mínimo do x que pertence ao próprio C', mas é o que ele pertence ao DN C'. Como a gente já mostrou que esse troço é cobertura, pelo menos um faz, então eu vou pegar o de menor C. Tudo bem? Uma vez que eu peguei o de menor C, eu vou olhar qual que é o menor índice que faz isso. Certo? Então aí eu pego o fixe N tal que x pertence ao DN C, certo? Porque se ele tá, o C ele satisfaz esse negócio, então tem pelo menos um N que você faz esse negócio. Tá certo? Eu vou pedir também, vou fixar um J tal que a bola de raio 1 sobre 2 elevado a jx esteja contida dentro desse cara aqui, do DNC. Lembrando, esse cara é aberto, então você consegue, esse raio está indo para zero, então tem uma dessas que faz. Então eu pego esse J aqui. Tá bom? O que dá para você mostrar agora com continhas? Tá bom? Se você pegar um I maior ou igual que o N mais J, eu vou escrever, daí eu explico depois. Então, B de raio, o raio aqui é feio, 2N mais J, X não intercepta, DI C' para qualquer C'. Eu vou colocar as duas condições, essa aqui é a primeira, e a segunda é, se o I é menor que o N mais J, então essa mesma bola, B1, 2N mais J, X, intercepta DI C' para, no máximo, um C'. Ok. Vamos lá agora tentar discutir o que está acontecendo aqui. Ó. Eu peguei eu peguei esse I e esse J, desculpa, eu peguei esse N e esse J lá no começo. Tá? E agora, meio que eu vou falar o seguinte, lembra o que a gente está fazendo? Eu peguei esse X, eu tinha que arrumar um aberto em volta dele que intercepta poucos, no sentido de infinitos, desses caras que estão na minha cobertura. Como é que vai ser? O aberto vai ser esse cara aqui, ó, o B1 sobre 2, bola de raio, centro X e raio esse negócio. Tá? E eu vou mostrar agora que essa bola ela intercepta finitos da minha família. Por quê? Porque essa bola não intercepta ninguém com o índice I maior que esse N mais J. Se o esse índice I for maior que a soma de N mais J, ela não intercepta ninguém desses caras. Bom, então tá ótimo porque não intercepta ninguém. Certo? Quem que sobra para interceptar? Os caras que têm índice menor. Índices que têm em caras menor, olha o que aconteceu. Essa bola vai interceptar no máximo um cara. Você pega esses selinhas, o que acontece? Trava esse I. Você tem para cada esse I fixado, eu posso variar todos isso aqui da cobertura original. Certo? O problema ia ser, se cada um desses interceptasse, eu tenho infinitos na cobertura original, eu tenho um monte de gente interceptando aqui. Mas eu estou falando o seguinte, para cada uma dessas, quando você trava o I, você varia esse cara, só um deles, no máximo, intercepta essa bolinha. Certo? Bom, então, vamos supor que seu I seja, supor que esse N mais J aqui seja 10. Então quer dizer o quê? Você só tem 10 caras, ou na verdade 9 aqui, porque a gente está começando no 1, certo? 9 caras aqui que podem interceptar isso aqui. Como aqui nessa condição, né? O I ou ele é maior que esse cara ou ele é menor que esse. Nessa condição não aparece ninguém que intercepta. Nessa condição aparece só um para cada um, então aqui não apareceria tipo 9 deles, a intersecção é infinita. Certo? E como é que você mostra essa condição? Aqui está cozinhado direitinho para dar certo, para você conseguir fazer essa disjunção, é um monte de conta e é aqui que é um monte de continha, na verdade, não é nada muito extraordinário, mas é aqui que entra essa coisa aqui, ó, que esses caras estão feitos por essas bolas desses raios, enquanto que a folga que aparecia dentro deles era essa. E aí, juntando essas informações ali embaixo, você consegue tirar esse negócio, e aí você faz depois com calma, mas é conta agora esse final, tá certo? Mas daí então aí tira esse resultado aqui, que é todo espaço métrico é para compacto. Beleza?
Então é isso aí por enquanto.